dá pra falar aqui. Tá bom. Vou falar alguns nomes de pessoas que a gente ficou sabendo, assim, alguns são conhecidos. Que são aliens. E Vamos lá, outros lista de não pessoas. são conhecidos, são militares da ESA, do Exército, que participaram daquele pelotão de transporte. Porque a criatura foi transportada inicialmente para os hospitais, algumas foram para a ESA, Tá. depois do hospital para a ESA, da ESA para a Unicamp. Certo? E da Unicamp também, aliás, da Escola Preparatória de Cadetes, teve uma galera que levou pelo menos uma criatura para a Americana e depois para Iperó. Já falar o nome das pessoas? Faz isso não, Edson. Vou. Vai todo mundo morrer aqui. Vou falar. Ó, todo melhor mundo sabe que eram 3 caminhões, né? O que se fala lá que tinha 3 caminhões que fizeram um comboio para retirada da criatura do Humanitas e que eles pararam na Automaco, que era uma empresa ali que fazia balanceamento de roda, etc e tal. Tá. Inclusive no IPM, eles usam um recibo rasurado Que PM? no Inquérito Policial Militar do Exército, Tá. onde eles chegaram Achei à que tinha pagado no conclusão... MPM. Falei, vai pegar um pão de queijo pra extraterrestre. Vou mostrar pro seu negócio. E nesse PM, eles conduzem o Exército para que as pessoas pensem que seja um mudinho, que é uma pessoa perfeito. com problemas mentais, que não Da fala, cidade. já é mudinho, né? Não fala. E aí ele anda agachadinho, tá vivo até hoje, esse mudinho lá. Eu tive com ele em 2021. Deve ter Inclusive, levado um tirando dinheiro foto. pra falar que ficou agachadinho ali. Não, Não? ele tem problemas, né, mentais, tudo. Sei. E é uma criança, é praticamente uma criança. E eles canalizaram no IPM que a criatura seria o mudinho. Colocaram até filtro para a pele do mudinho, que é branca, ficar mais escura, que nem o ET de Varginha. Nossa. Usaram até filtro, para você ter uma ideia. Bom, esse foi uma das explicações, né? E no IPM eles também falam alguma coisa do transporte, que os caminhões foram para Automaco, que era para fazer balanceamento. Só que nesse dia que aconteceu as movimentações, a Automaco estava fechada. Então eles pegaram um outro recibo que eles tinham lá, adulteraram a data, pra um monte parecer de que coisa, eles foram- para parecer que foram naquela data. Mas não tem... Já tá provado que não foram. tudo Documentado, né? tudo sacanagem mesmo, entendeu? Para despistar as pessoas e explicar de alguma forma errônea o que aconteceu, os fatos, né? Certo. Até das explicações, antes da gente chegar aqui no negócio do pelotão, a outra explicação que eles deram, além do mudinho, é que o Major Causa deu uma entrevista para um programa argentino, que foi lá pesquisar sobre o caso Varginha e tal, e naquela época o Major Causa falou assim, olha, esse pessoal fala que é ET, mas na verdade não foi ET. Eu vou contar para vocês o que aconteceu. Tinha chovido muito, isso é o Major Causa falando. Tá. Choveu muito em Varginha, e aí a gente tava com aquele caminhão do Exército passando, tinha um casal de anões que a anã tava grávida. Ah, mano, e olha eles a história estavam que o indo, mas é sério, tá escrito, isso tem na internet. não. Quanta Tem coisa, na né? De internet. coincidência. Uma anã grávida passando um casal. Exato. Aí eles deram uma carona até o hospital e as pessoas viram aquele casal de anão grávido entrando e aí falaram que era 2 ETs que Cara, passaram acho que a por gente lá. é trouxa. Então, mas Eu acho é que até um pouco de verdade, sacanagem cara. com os anões grávidos. Isso que... tá no processo? Não, isso você entra na internet, Putz. pega lá o anões grávidos, Major Causa, você vai ver o cara dando depoimento do Exército. Ele era do Centro de Comunicação Sei. do Exército. Tá. E ele estava na reunião que o General Lima fez, que também foi um engodo para a imprensa, e ele estava atrás, escutou que não tinha nada ali, que o Exército não capturou nada, tal, deram aquele H. Entendi. Então como é que ele muda? Fala que agora é um casal de anões. Agora, a explicação mais nova que tem é do Etevaldo. O Etevaldo O que é isso? porque assim, cada ano que passa eles vão criando alguma uma explicação. versão. Eu achei que era do A versão Castelo do, Rá-Tim-Bum. do então, tem o Etevaldo do Castelo. Mas o Etevaldo é o seguinte, eles dizem que era um soldado do Exército, que chamava Etevaldo, o Etevaldo. E aí eles deram... Não, você tá zoando. Tá Não tô, zoando, cara. cara. Isso é explicação oficial.
de pessoas do exército. Etevaldo, tem alguém que chama Etevaldo? Não, isso é mentira. Eles claro. inventaram, Não, mas claro, é pra mas que justificar. mentira ridícula. E aí o que aconteceu? O Etevaldo ia mudar de casa. Então eles pegaram o caminhão, Matheus Ceará que colocaram escreveu isso. a mudança dele, os móveis, para levar para outra casa que ele iria morar. E aí, Etevaldo, E aí os caras o acharam que pessoal era falou ET. assim, não, é que eles transportaram o ET. O ET Etevaldo. Ele falou isso? Meu, o pessoal do exército fala isso, fala que é casal de anão, fala que é um mudinho. Meu, Mano, não dá pra acreditar. mas e aí? Aí, então o que que aconteceu? No IPM lá, eles justificaram que esse pelotão de transporte foi fazer ali a manutenção, né, o balanceamento das rodas, etc e Tá. tal. Mas na verdade o que que aconteceu? Esses caminhões que a princípio eram 3, mas na verdade são 4, e mais uma perua Kombi, eles foram 2 viaturas ficaram paradas ali na Automaco e depois saíam para fazer alguns despistes, e uma delas parou no Humanitas, no portal lateral do Humanitas. Entraram ali deram ré, né, no caminhão. Aí desceu o Cabo Vassalo ali, mais algumas outras pessoas. Foram até uma sala, tinha vários médicos. Havia um cavalete com um caixãozinho. E dentro do caixão ele olhou assim e pensou que era uma pessoa queimada por causa da cor. Só que ele ficou observando aquilo. Tinha um militar da PM que ele disse que estava com uma filmadora assim, a tiracolo, né? Não estava filmando naquele momento, estava só pendurada. E ele foi revistado na hora que entrou naquele recinto. Olharam a gandola, né? Mandou tirar a gandola para ver se tinha alguma coisa, sei lá, gravando, Sim. porque não podia. E ele ficou observando. Quando os médicos pegaram e tiraram uma coisa preta, puxaram com a pinça assim na boca da criatura, deram aquela espremidinha Sim. assim, puxaram, aí foi tirando aquele negócio comprido e bifurcado, que parecia uma língua de réptil preta. Mas ele não sabe se é língua ou se... A gente até fala, pode ser uma fita de medir putrefação, alguma coisa assim. Ou poderia ser a própria língua confundir com a da criatura. Mas então, como ele viu de longe, ele não sabe. Mas quando ele puxou, os médicos puxaram aquele negócio, na hora que eles soltaram a pinça, aquele negócio entrou para dentro. Enrolou para dentro. E aí ficou assim um tempo ali, eles mexendo, conversando. Tinha médico, tinha algum pessoal também do exército ali, graduado, que ele conhecia. Aí foi dado a ordem para eles pegarem uma tampa para colocar no caixãozinho, Sim. aborboletaram, botaram um saco preto e aí fizeram um local assim com lençol, cobriram para ninguém ver o que estava sendo trazido para dentro do caminhão da ESA, e aí colocaram lá dentro. Depois eles foram até Automaco e voltaram. Agora, os outros caminhões, muitos ficaram andando pela cidade, indo para outros lugares, tipo despistamento ali, né, para não saber o que está fazendo, vai para lá, vai para cá. E então quem que tava, né, o pelotão. Isso aqui foi o pessoal lá da ESA que entrou em contato comigo uns tempos atrás e me passaram algumas informações. Diz que Olá, próximos convidados pro quem programa. era o chefe, né, desse pelotão era o Capitão Ramírez, Tá. que depois virou major, né? O pelotão ele tinha uns 100 militares, mas só foi 4 caminhões. Esse Ramírez, ele chegou a chamar o pessoal num salão superior que tem lá na ESA, que é apelidado de Pico. O pessoal foi chamado lá no Pico. E aí tinha gente da ESA lá, quando algumas pessoas lá que me contaram foi também para esse local, disse que tinha gente da ESA e tinha de outros pelotões. E aí foi instruído, né, que todos tinham que vestir uma farda com cor mais escura e ofuscada. Por que isso, né? Porque eles tinham aqueles 2 fardamentos. Tinha o verde oliva, né? E tem aquele camuflado. Tá. Né? Pediram para vestir essa farda mais escura. Floresta. Não sei qual o objetivo disso. Talvez para não chamar tanta atenção. Uhum. E aí foi obedecido, né? No primeiro caminhão que saiu, o pessoal que foi na frente não era da ESA.
segundo essas pessoas. O segundo caminhão era gente da ESA, o terceiro e o quarto. A perua Kombi, quem estava lá dentro era o Cabo Domingos, que é um operador de computador, e estava o tenente Márcio Tibério, que era chefe do S2 e do S3. Um dos caminhões estava sendo dirigido pelo soldado Aurélio, outro pelo soldado Cirilo, outro pelo soldado Demelo, outro pelo Cabo Vassalo. E todo mundo sabe da história? Todos esses sabem da história? Ou eles podem estar lá sem saber? Sabem, assim, sabe que foram chamados para fazer alguma coisa, Mas nem todos viram. Mas nem todos viram, porque só um entrou e tirou a criatura de dentro do Humanitas. Houve duas movimentações desses caminhões. Uma que aconteceu às 8 horas da manhã e outra que aconteceu à tarde. A que retirou a criatura foi à tarde. Tá? Então, houve a troca também de alguns motoristas. Alguns nomes aqui que eu mencionei estavam, mas pode ser que estejam à tarde ou de manhã. Mas Entendi. eu citei de forma genérica até para não identificar. Outras pessoas que estavam eram o Cabo Elber, o Sargento Pedrosa, que era o S1 do BCSV, o soldado Cirilo, que eu já falei, soldado Amorim, soldado Aurélio, soldado Demelo. Aí eles ficaram dando volta na cidade. 30 minutos depois, eles foram ordenados aí para saída da cidade, porque a criatura já estava num dos caminhões. Sim. Aí eles dividiram o comboio em dois. Um foi para o Humanitas, outro foi para outro lugar. Outra coisa... Deixa eu ver. O camarada que mandou assim, tirar a gandola para a revista era gandola? o Capitão Siqueira, da PM. Pronto, já Gandola? tô dando o nome de todo mundo. Gandola o quê? Gandola é aquele fardamento, né? Ah, tá. Que eles usam. Como que chama? Capitão Siqueira, Tá. da PM de Minas. Quem filmava era outro militar do Exército, mas não era da ESA. Tá. Era do Exército também, mas era de outro lugar. E outra coisa interessante é que assim, esse pessoal voltou para a ESA nos caminhões. Quando eles chegaram na portaria, o procedimento é você parar, aí eles vão ver quanto que gastou de gasolina, quilometragem, isso é prático. É padrão, né? É padrão. Para onde que foi, né? Da onde que veio, para onde que foi, tudo pega ali e faz. Só que nesse dia foi falado para eles assim, passa direto e vai para um determinado lugar. Lá eles encostaram, foi falado assim, ó, pode encostar com a ré do caminhão na parede, para ninguém ficar olhando essas cargas aí, porque tinham. Nossa. E aí foi colocado umas pessoas. Bem encostado que na parede. Uma das pessoas que cuidaram da segurança desses caminhões, das cargas, daquele dia pro dia seguinte, trabalhou com a minha esposa, né? É? Só que eu não posso falar o nome, Tá bom. infelizmente. Porque Ele chegou a ver alguma coisa? esse cara tinha medo de mim. Quando eu ia lá no emprego dela, que ele me via, que ele sabia que era do caso, ele já sumia. E ele tinha um ET, inclusive, tatuado no braço, né? De lembrança. É. E ele foi muito ameaçado na época também. Então ele vivia na neura, entendeu? Não posso falar, mas contou. Sim. A gente ficou sabendo, só a gente não fala o nome, mas ele foi um dos fez a soldados segurança. que fez a segurança de um dia para o outro. Quando eles chegaram, foram chamados os graduados na sala do Tenente-Coronel Olímpio Vanderlei. Até aí, então, o corpo, ou os corpos estavam no caminhão, Estavam no encostados na caminhão. parede e ninguém entrava, Isso. ninguém saía. Os cara... Tinha criatura viva ali, tinha criatura morta. Ah, tá. Dentro dos caminhões. Aí foram chamados na sala do Tenente-Coronel Eu teria Olímpio colocado no Vanderlei. Ibis. E foi Deixar falado... uma noite dormindo no... Sacanagem, caminho, né? no caminhão, Hotelzinho, velho. 3 estrelas, pelo menos. E aí foi falado para eles lá na sala do coronel que eles tinham acabado de participar de uma missão ultra secreta. Aí o coronel falou assim, ó, conto com a descrição dos senhores e amanhã às 4 da manhã, todo mundo aqui, quem quiser dormir na ESA pode dormir, quem quiser dormir em casa, mas amanhã 4 horas aqui pra gente dar prosseguimento à missão. Aí o que aconteceu? O Tenente Tibério foi na frente para a Escola Preparatória de Cadetes. Foi naquele dia mesmo, já foi embora. Os outros
se encontraram de manhã e alguns militares, inclusive o Cabo Vassalo, o Sargento Pedrosa, essa turma toda, foi para lá às 4 horas da manhã, pegaram os caminhões com as cargas e seguiram com o comboio. Alguns carros civis na frente, os 3 caminhões militares no meio e outros carros civis atrás, que era da inteligência ali. E aí foram até a Escola Preparatória de Cadeiros, que é um prédio rosa que tem lá em Campinas. Chegando lá pela manhã, foram dispensados os motoristas, alguns desses que eu falei, para jogar bola, tomar café e papapá, né? E mais tarde eles retornariam para essa. E o que eles fizeram? Os caminhões estavam lá parados, os caminhões saíram com os motoristas da Escola Preparatória de Cadetes. Para onde que eles foram? 2 foram para a Unicamp, deixaram uma criatura e uma viva para o Badam Palhares, para o Correio de Médici, e um outro, pelo que a gente ficou sabendo, foi para a Americana, que essa criatura depois acabou indo para uma base de segurança máxima da Marinha, que é Iperó. Tá. Esses militares